Bom dia, pessoal do oitavo, como é que vocês estão? Saímos de uma semana aí de avaliação, por isso que eu passei aquele filme para poder descansar um pouquinho, para vocês fazerem uma reflexão sobre o quanto é importante a gente se esforçar e acreditar nos nossos sonhos e em nós mesmos, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Então, espero que o filme tenha gerado em vocês essa reflexão, tá bom? Então, vamos continuar aqui com os conteúdos. Estudamos para o teste, né, há algumas semanas, sobre os triângulos. Então, a gente estudou o que do triângulo? A soma dos ângulos internos. Estudamos o ângulo de meia volta, que é 180. Então, basicamente, a gente estudou isso. Tipo de triângulo, equilátero, isósceles, triângulo retângulo. Vamos continuar com os triângulos, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Triângulo é uma das figuras geométricas mais conhecidas pela humanidade. Então, a gente vê pelas pirâmides do Egito e cone de sinalização. Cone de sinalização o quê? Aquela placa que tem o triângulozinho. E várias objetos do nosso dia a dia têm o formato de triângulo. Então, o triângulo é uma das figuras geométricas mais conhecidas na humanidade. Se você perguntar geralmente a uma criança, até Sofia já sabe o que é um triângulo, tá? Então, o triângulo também é o único polígono que não tem diagonal. Então, vou desenhar para vocês aqui. Eu tenho, exemplo, um triângulo, tá? E vou desenhar aqui um retângulo. O que é diagonal, para relembrar, é um segmento de reta que vai de um ponto a outro dentro da figura geométrica. Só não pode ser do mesmo lado, tá? Ela tem que cortar a figura ao meio, ó. Vai de um ponto a outro. Esse pontinho a gente chama de vértice. Vai de um vértice ao outro da figura, ó, passando por dentro da figura. Já no triângulo, eu não tenho essa opção. Então, ele é um polígono que não tem diagonal, certo? Se eu for de um vértice a outro, eu só tenho essa opção. Daqui até aqui não pode, porque tem que passar por meio. Se eu for daqui até aqui, não pode. Aqui não tem vértice. Tem que ser diagonal, um segmento de reta que vai de um vértice a outro, passando pelo meio da figura. Então, aqui não tem diagonal, tá bom? Então, é o único polígono que não tem diagonal, o triângulo. Ele é formado por 3 segmentos de reta que se cruzam e formam 3 ângulos e 3 ângulos. Ficou 3 ângulos e 3 ângulos. 3 ângulos internos. Pera aí, gente. Vocês colocam bem assim, ó, e formam 3 ângulos, tá? Corta essa parte aqui, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, não. Então, o triângulo, ele é formado por 3 lados, ou seja, 3 segmentos de reta que formam seus lados. E esses lados formam o quê, gente? 3 ângulos. Vamos só acrescentar aqui um nome interno, tá? 3 ângulos internos. Tá bom? Olha para aqui. Então, a soma desses ângulos deve ser igual a quanto que a gente aprendeu? 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre mede quanto? 180 graus. E é uma figura rígida. Se você pegar um triângulo, um objeto no formato de triângulo, e tentar, digamos assim, pegar um dos lados e empurrar, vamos pegar assim um papelão e fazer um triângulo. Com outro papelão, faço um retângulo. Se eu pressionar essas duas partes aqui, ó, elas se fecham. Essas duas, elas se fecham. Agora, o triângulo, eu não tenho como, ó. Por isso que muitos objetos, eles são em formato de triângulo, porque é uma figura rígida, ou seja, de difícil modelagem, de difícil flexibilidade, tá? Então, se eu apertar aqui, como é que vai ficar essa parte daqui? Não tem para onde ir.
Então, é o chamado de figura rígida. Quais são os elementos de um triângulo? Então, desenhei um triângulo para vocês, onde eu coloquei, ó, vamos relembrar aqui. Deixa eu focar aqui. Deixa eu acertar aqui, a câmera não tá focando. Tudo bem. São só 77 milhões de quilômetros de